Boa tarde, quase boa noite. Graça e paz de Jesus a todos. Não sou Marcos Vinícius, mas pode chamar de Montanha, tá? Sem problema. Não parece. Acho que essa é a ideia de quem deu o apelido. A minha esposa Paula está aqui comigo. E tem sido um prazer para a gente, desde ontem, né, com o pessoal do louvor. A gente já conhece o Marcelo já há algum tempo, o pastor Marcelo. Por aí também pelo Prega a Palavra, no Ministério da Piba. Hoje nós trabalhamos na Piba, primeira igreja de Batista de Atibaia, somos de Natal, Rio Grande do Norte. Então não estranho o sotaque, talvez alguma outra gíria ou expressão. É porque nós somos quase de outro país, desse nosso continente chamado Brasil. Mas é uma alegria muito grande estar aqui. E um desafio também, falar de um tema que tem sido tão discutido, tão tratado nas últimas décadas, em especial na última década, tem surgido tanto em tantos contextos, que a adoração tem sido uma palavra muito dita, muito ouvida. A adoração é meio que a palavra da moda hoje. Nós temos congressos de adoração, nós temos seminários de adoração, nós temos uma série de livros sobre adoração, nós temos ministérios de adoração ou de louvor que têm sido muito conhecidos no Brasil e no mundo. Nós temos até gravadoras seculares, gravadoras musicais, selos de disco, de CD seculares que falam de adoração. Nós temos grupos de adoração, cantores chamados evangélicos, de louvor de adoração, em televisão e tantas outras coisas. E é um momento talvez único na história da música na igreja, na história da igreja como um todo. Quem já ouviu falar nesse evento? Festival Promessas. Todo mundo conhece? Já ouviram falar? É um evento organizado pela emissora Rede Globo. Não é uma emissora cristã, vocês sabem, é uma emissora oficialmente espírita. Toda a família Marinho é uma família espírita. Mas um festival de cunho gospel, eles usam essa palavra. Eu não gosto muito dessa palavra. Em rápidas palavras posso dizer por quê. Na verdade, gospel é um estilo de música, assim como rock, assim como bossa nova. Mas em 96, o pessoal da Igreja Renascer cunhou esse termo no Brasil e foi um termo que passou a ser usado para música cristã e para outras questões de cunho cristão também. Mas é um evento chamado gospel, que reúne personalidades desse meio gospel, Ana Paula Valadão, Davi Sasser, Fernandinho, Fernanda Brum, e um evento que tem crescido bastante. E esse mercado dessa música chamada gospel tem movimentado milhões todo ano. Esse é o nosso quadro hoje, de adoração como moda. Como eu disse, se fala em adoração, se ouve adoração o tempo inteiro. Esse Festival Promessas, na sua primeira edição, reuniu cerca de 35 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na capital. Você tem ideia do que são 35 mil pessoas? É um estádio de futebol. Para você ter uma ideia do evento e do peso dele, na última temporada do Campeonato Brasileiro, segundo as estimativas, a média de público por jogo, a média, não era todo jogo, era de 9 mil pagantes. Um evento que encheu mais do que eventos de futebol no nosso país, que é um país que ama futebol. Uma cantora como a Aline Barros, que já vendeu mais de 7 milhões de álbuns. Diante do Trono já vendeu mais de 10 milhões de álbuns. E aí você diz, e o que isso tem a ver comigo enquanto igreja? O que é que isso muda na minha vida? Como eu disse, eles são tidos como cantores, como bandas, como ministérios de louvor, de adoração. Nós temos em nossas igrejas ministérios que chamamos de louvor, de adoração. Mas aí nos vem o desafio de entender o que é adoração. O que é isso que tanto se fala? Um mais rapidinho vai responder. Adoração é a ação de adorar, o ato de adorar. Muito bem. De fato, etimologicamente falando, pensando na raiz da palavra, isso é adoração, que tem a ver também com louvor. São termos que a gente usa muitas vezes de forma intercambiável. Mas o que é adoração? E em especial no nosso contexto, pensando enquanto cristandade, enquanto cristãos. O que é adoração ao Senhor? Você já parou para pensar nisso? Nós não temos tanto tempo para debater tanto sobre isso, mas talvez levasse anos e a gente aqui conversando em grupos, e a gente não ia conseguir chegar numa definição, numa frase, talvez de adoração. Mas eu queria propor esse exercício para você, no seu tempo particular em casa. Tente resumir numa frase, o que é adoração?
Mas é interessante que a Bíblia não traz essa frase. A Bíblia não traz, em nenhum lugar, um compêndio dizendo, isto é adoração. Quer dizer que a Bíblia não fala de adoração? Não. Muito pelo contrário. A Bíblia destila adoração. Desde Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22. Ela destila adoração o tempo inteiro. Porque ela nos mostra que Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Ela nos mostra que o homem foi criado, assim como todas as outras coisas, para adorar esse Senhor, para louvar o Senhor. Mas o que seria então essa adoração? Seria só música? Essa adoração seriam ritos? Seria uma entrega? Seria uma oferta? Em rápidas palavras, se você pudesse resumir em uma palavra, vou aumentar o desafio, não numa frase. Você pode participar comigo, pode perguntar no momento que quiser, tá bom? Como você definiria adoração? O que é adoração para você? O que é adoração? Podem falar, um de cada vez. Não briguem. Pode falar. Ok? Tudo que você faz que agrada ao Senhor, em obediência, é adoração ao Senhor. Muito bom. O que mais? O que é adoração? Você já se perguntou isso? Quem já fez essa pergunta alguma vez na vida? Então vocês têm a resposta. A missão de vocês é nos ajudar a construir essa resposta. O que é adoração? Entrega. Ok? Cumprir um dever, desculpa? O dever pelo que a gente foi criado. E aí, por que a gente fala às vezes assim, eu adoro chocolate? Alguém já falou isso? Ah, eu adoro filme. Fulano, eu adoro você. Como? É outro contexto, de fato. Mas e essa palavrinha, adorar, ação de adorar. O que significa adorar? Contemplar. Quando a gente diz que adora algo, mesmo em outros contextos, o que é que a gente quer dizer com isso? A gente gosta muito, ótimo. A gente gosta muito de algo. Então, quando a gente adora a Deus, ou quando a gente fala que adora o Senhor, a gente vai dizer que gosta muito dele. Tem a ver? Vocês concordam? Gosta muito? Será que isso tem a ver, de alguma forma? Tem, na verdade, com o que Cristo falou, Mateus 22, 37. Primeiro grande mandamento, citando Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda e de toda tua força. Amar ao Senhor. A adoração tem a ver com isso e nós vamos ver. Mas de fato, como eu dizia antes, a Bíblia não nos traz uma definição, uma frase pronta do que é adoração. Mas ela nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, uma série de pistas sobre o que é adoração. Sobre o que é essa ação de adorar, de entregar esse louvor ao Senhor. Do papel que o nosso louvor, seja esse ministério aqui, sejamos nós, como cristãos em geral, o papel que esse nosso louvor, esse nosso engrandecimento deve ter nessa ação de adorar ao Senhor. Algumas pistas que a Bíblia nos dá. E eu separei algumas delas bem rápidas. Não é tudo que a Bíblia diz sobre adoração. Mas só para a gente pensar um pouquinho. Vamos ver algumas pistas. A primeira delas, é que a adoração é muito mais do que música. Alguns talvez ao ouvir isso, adoração é muito mais do que música, fiquem chocados. Outros talvez pensem, isso todo mundo já sabe. Mas na prática, na nossa forma de agir, na nossa forma de viver, será que nós de fato entendemos isso? Será que nós realmente entendemos que a adoração é muito mais do que música? Porque já é do nosso linguajar. E aqui o objetivo não é dizer que você não pode mais falar assim, ok? Mas olha como a gente fala. Vamos agora chamar o Ministério de Louvor. É isso que a gente fala? Parece que a responsabilidade é só deles de louvar. Vamos ter agora um momento de louvor. Ué, mas e o resto não era momento de louvor? Ou era? Como fica isso? De fato, a Bíblia nos mostra que a adoração é muito mais do que música. Falar em Bíblia. Com licença, eu deixei minha Bíblia aqui. Vou precisar muito dela. A adoração é muito mais do que música. A primeira menção clara, você pode abrir comigo lá, por favor. A primeira menção à música é Gênesis 4, 21.
Isso não quer dizer que não havia música antes disso, como nós vamos ver já já. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que uma das provas de que adoração é muito mais do que música é que a Bíblia não começa, já falou música. Só vem aparecer música em Gênesis 4:21, depois da queda. Deus já havia criado todas as coisas, Moisés descreve isso num poema maravilhoso, que bem poderia ser cantado. Foi a tarde, amanhã o primeiro dia, tarde, amanhã o segundo dia, com refrão se repetindo de forma linda, bela. E aí o homem cai em Gênesis capítulo 3. E então em Gênesis 4:21, alguém lê para nós, com a voz bem forte. Vocês viram aí? Esse sujeito chamado Jubal, que era descendente de Caim, ele é considerado o pai desses que tocam. Isso significa que ele foi o primeiro, talvez, a tocar esses instrumentos. De novo, isso não quer dizer que não tinha música antes. Mas ele foi o primeiro a começar a fazer esses instrumentos. Mas a música vocal, defendem os estudiosos, existia muito antes de instrumentos. E a prova de que a música existia antes é esse texto de Jó. Isso não é João, tá? Eu devo ter esquecido um acento aí, perdão. Vamos lá para Jó, capítulo 38. Finalzinho do livro, depois dos questionamentos de Jó se colocar meio que numa posição de alguém que poderia ir em juízo junto com Deus, Deus responde então a Jó, aquela resposta marcante, quando ele diz, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Olha que interessante, Jó capítulo 38, versículos 4 a 7. Olha o que Jó diz, eu estou lendo na NVI. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Olha que interessante. Não sei se você já tinha visto esse texto, parado para pensar nisso. Já havia música. Aqui talvez na sua versão não tenha anjos, tenha filhos de Deus. Filhos de Deus no livro de Jó significa anjos. Tanto que no início do livro, quando a gente vê que os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor e Satanás ia entre eles, a gente entende que nesse contexto, no livro de Jó, a expressão filhos de Deus significa anjos. Satanás está entre os filhos de Deus. Tá? Que não é o mesmo significado do livro de João, que filho de Deus é apenas quem crê no Senhor. Então esses filhos de Deus, esses anjos e as estrelas matutinas cantavam, se regozijavam, quando a terra ainda estava tendo seus fundamentos lançados. Então a gente vê como a música é até anterior à criação. E de fato a música tem muita importância. Ontem nós falamos um pouco sobre isso. Quando a gente olha para toda a Escritura, a gente vê música para todo lado. A gente vê cânticos em Êxodo, a gente vê salmos, Moisés já tinha feito salmos. A gente vê músicas no Novo Testamento, hinos da igreja primitiva, como em Filipenses, o qual, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Hinos como dele, por ele, para ele são todas as coisas. Apocalipse, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. A Bíblia tem muita música. E é interessante ver o quanto Deus fez da música algo importante, que ele criou também a música, assim como ele criou todas as coisas. Mas não é só isso. Adoração, prestar esse louvor ao Senhor, o papel que o nosso louvor desempenha nessa ação de adorar, não pode, não deve se limitar apenas à música. Porque se adorar fosse só música, quem não é músico oficialmente não ia poder adorar. Certo? E aí nós teríamos um problema. Porque as ordens de Deus para ser adorado seriam: adorem ao Senhor, vocês músicos. Os demais não precisam adorar. Seria complicado. Adorar, na verdade, é muito mais do que música e não só do que música, mas muito mais do que qualquer forma de arte. Muito obrigado. Tá ótimo, muito obrigado. Adorar é muito mais do que música e é muito mais do que qualquer forma de arte. Seja ela tocada, seja ela, dependendo da cultura, dançada, seja ela encenada. Na verdade, as artes, e aqui cabe uma observação, e os estilos das artes dizem muito mais sobre nós do que sobre Deus. Porque para pensar, você acha que Deus tem estilo predileto?
Você dizer que Deus tem estilo predileto é o mesmo que dizer que ele tem sotaque predileto. E eu estava numa situação complicada. Porque eu estou numa terra que só eu tenho esse sotaque. E depois de tantas mudanças, eu nem tenho mais o sotaque que eu tinha lá. Quando eu volto para casa, eu não tenho mais o sotaque de casa. E aqui eu não tenho o sotaque de vocês. Imagina se Deus tivesse predileções de culturas. Mas pelo contrário, a Escritura diz que ele quis e quer ser adorado por gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Diversidade. Na verdade, essa diversidade de estilos diz muito mais sobre nós do que sobre Deus. Porque Deus criou todas as coisas, amém? Deus criou todos os sotaques. Deus criou todos os estilos, todas as formas. Não, mas até aqueles... Sim. Não, mas isso foi Satanás. Não. Lembre-se, Satanás é tão criatura quanto nós. Satanás nada cria. Satanás copia. E cópia fajuta e barata e ruim. Uma das grandes funções de Satanás é tentar de alguma forma perverter a criação de Deus. E tentar fazer imitações baratas do que Deus propôs. Quer um exemplo? Deus criou o sexo, amém? Sim, crescer e multiplicar-vos como bênção, para espelharmos e espalharmos a imagem dele, refletirmos e multiplicarmos a imagem dele. Mas o que Satanás fez? Toda essa sujeira que tem por aí. Mas não foi ele que criou. A mesma coisa com a arte, e a mesma coisa... Ué, por que não está aparecendo tudo? Está faltando alguma coisa aqui, né? Acho que é no raio do projetor, mas enfim. Satanás, ele tenta distorcer aquilo que Deus criou. E ele faz o mesmo com as artes, ele faz o mesmo com a música. Mas a música foi criada pelo Senhor e para o louvor da glória dele. Sempre para o louvor da glória dele. Mas adorar não é apenas música, ok? A gente vê isso ao longo da Escritura como um todo. A gente vê como um outro exemplo, um texto importante antes da gente ir para a próxima pista. Dá uma olhada em Jó capítulo 1. Só para que fique bem claro. Jó capítulo 1 é o início, o prólogo do livro. Né? Todas aquelas tragédias acontecem. E, enfim, Jó recebe notícias terríveis sobre seus filhos, depois, mais à frente, sobre seus bens. Mas olha o que acontece em Jó capítulo 1, versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue ver Jó aqui alegrinho? Alegrinho que eu digo assim, você consegue ver Jó aqui cantarolando alguma coisa? Você acha que é isso que o texto está dizendo? Jó está cantando, sei lá, 3 palavrinhas só. Não. Jó estava fazendo uma expressão cultural muito forte naquela época, ainda existente no Oriente Médio, de rapar a cabeça, se vestir de pano de saco, uma atitude de contristar-se pela situação terrível. Mas o texto diz que ele louvou o Senhor, que ele se prostrou em adoração, dizendo: saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse e vários outros textos vão nos mostrar que a adoração é muito, muito, muito mais do que música. Muito mais. Uma segunda pista é que a adoração não é para o nosso benefício. A adoração não é para o nosso benefício. E aí, novamente, você vai pensar: que óbvio. Óbvio que não é para o nosso benefício. Talvez óbvio nas ideias. Talvez óbvio no cognitivo. Mas vamos pensar um pouquinho na nossa prática. Será que a gente entende isso mesmo? Que a adoração não é para o nosso benefício? Vamos pensar um pouquinho. A adoração, ela não é para nós, e sim para Deus. Isso significa que a nossa motivação deve ser glorificar e agradar só o nosso Criador. Vamos dar uma olhada nesses textos. Alguém lê para nós Salmo 34, 18. Quem pode ler para nós? Um voluntário? Salmo 34, 18. Alguém? O outro, Marcelo. Pastor Marcelo. O outro abre no 51, 17. Quem pode abrir no 51, 17?
e outro em 1 Samuel 15, 22, um dos meus prediletos. Salmo 34, 18, 51, 17 e 1 Samuel 15, 22. Salmo 34, 18. Vamos lá? Salmo 34, 18, ok? Vamos lá. Todo mundo ouviu? Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, contrito. Olha que interessante, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Vê como são pistas que a Bíblia vai trazendo. O livro de Salmos traz muito isso. Agora, Salmo 51, 17, também de Davi. Vocês viram aí? É uma versão um pouco diferente, mas vocês viram o Salmo 51, 17? Um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que Deus se agrada desse coração quebrantado e contrito. Se Deus se agrada e o coração está contrito, humanamente falando, alguém gosta de estar com o coração contrito? De estar com o coração quebrantado? Não. Mas é porque não é para nós. É para o Senhor. E esse coração quebrantado, esse coração compungido e contrito, Ele não desprezará, disse Davi. Agora, esse texto é lindo demais. Eu recomendo que você memorize esse texto. 1 Samuel 15, 22. Quem pode ler para nós? Ok, vai lá. Vocês viram que texto forte? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Mais uma pistinha que a gente vai vendo aí, de que a adoração não tem a ver simplesmente com, eu quero entregar isso aqui, eu quero entregar as gorduras. A gente lembrando lá que no Antigo Testamento havia o sacrifício instituído pelo Senhor no livro de Levítico. Mas ele diz, Samuel está dizendo para Saul, que Saul tinha pisado na bola. Saul tinha feito um sacrifício lá todo errado, do jeito que queria, do jeito que era conveniente para ele, ficando com despojos da guerra, o que Deus disse que não fizesse. E Samuel diz, Saul, não é o sacrifício per si que agrada ao Senhor, mas é o obedecer. O obedecer. Esse obedecer reflete isso que a gente viu nos Salmos. Esse coração compungido, contrito, é fazer não o que nós queremos, mas é fazer o que o Senhor quer, porque a adoração não é para o nosso benefício. A adoração, ela não é para o nosso bem-estar. Ela é para o Senhor. Para o Senhor. Apenas e tão somente para Ele. Então precisa ser conforme agrada a Ele, e não conforme nos agrada. E por isso vale retomar a pergunta que eu fiz no início, da nossa segunda pista. A adoração não é para o nosso benefício. Será que na prática nós temos entendido isso? Ou será que o louvor que temos prestado a Deus, sejamos músicos ou não, ao invés de refletir essa ação de adorar ao Senhor de forma sincera, com o coração compungido e contrito, tem na verdade refletido os nossos interesses? Será que o louvor que nós prestamos ao Senhor tem refletido aquilo que é mais confortável para nós? No estilo que nós gostamos, no formato que nós gostamos, na duração que nós preferimos, no contexto que nós amamos? Será? Só perguntas para a gente refletir. E quando a gente tira o nosso foco de adoração do Senhor, acontece o que você encontra nesse texto de Isaías 29, 13, um texto muito conhecido. Vamos para lá juntos, caso você não tenha aberto ainda. Isaías 29, 13. Olha que texto forte. Texto muito conhecido. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Olha o que diz o texto. Alguns achando ainda. Isaías 29, 13.
O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Vou ler de novo. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração, olha a palavrinha aqui. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Você consegue relacionar esse texto com os salmos que nós lemos? Lábios, algo externo, algo exterior. Mas e o coração? Longe do Senhor. Ao invés de um coração compungido e contrito, apenas aparência. Como disse o próprio Senhor Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca é fajuta, é cheia de aparências, é porque o coração não está compungido e contrito, mas cheio da fajutice, do desejo por aparências. E isso acontece quando nós achamos, o reflexo disso é que nós nos apegamos a tradições de homens, elas passam a ser o nosso foco, e aí nós quebramos o plano de Deus estabelecido para nós. Nós distorcemos o papel do louvor que deveríamos entregar na ação de adorar ao Senhor, na adoração. As tradições se tornam o nosso costume. É natural, nós somos seres culturais, inseridos numa cultura. Nós não só somos parte dessa cultura, nós somos influenciados por ela, é natural. É só olhar as nossas roupas. Nós não nos vestimos mais como Cristo se vestia. Nós somos fruto da cultura, mas também nós geramos frutos nela. Nós somos transformados por ela, mas nós também a transformamos, porque ela foi construída por nós. A gente podia ficar discutindo cultura aqui o dia todo. Mas o fato é que as práticas culturais, a cultura per si não pode ser o nosso foco. As tradições de homens não podem ser o nosso foco. E sim o coração compungido e contrito diante do Senhor. Entendendo que a adoração não é para o nosso benefício, não é para o nosso prazer, não é por aquilo que nós gostamos. Eu gosto desse estilo porque eu cresci ouvindo isso. Estou trazendo agora para um contexto bem musical. Que eu cresci ouvindo isso e eu preciso absorver isso, o que eu gosto é disso. Então a adoração correta para mim é assim. Isso aqui é uma prova de como na prática a gente distorce as coisas, não só na música. Suponha que alguém que você conhece, alguém da sua família, faltou ao culto. Aí depois a pessoa chega para você e pergunta assim: e como foi o culto hoje? Foi bom? Você já ouviu essa pergunta? Você já fez essa pergunta? Não se preocupe em se entregar, eu me entrego. Eu já fiz durante muito tempo. Mas aí vem cá, o que a gente quer dizer com o culto foi bom? Foi porque a gente gostou. E quem disse que somos nós que temos que gostar do culto? Onde na Bíblia está escrito que eu tenho que gostar do culto? E não é só da música, em todas as áreas. Onde na Bíblia tem dizendo que na Assembleia dos Santos, na Assembleia do Senhor, na Igreja do Senhor, as coisas têm que ser como eu quero. Ah, não estou gostando desse novo formato do culto, sim. Ah, eu gostava quando o culto tinha 1h e 32 minutos. Agora que é só 1h30, eu não gosto mais. Não, eu preferia quando tinha 1h e 36. Percebe como na prática a gente acha que é para o nosso benefício. É para o nosso prazer. A gente acha que esse louvor que nós prestamos ao Senhor, na prática tem que nos satisfazer. Mas, irmãos, não é para o nosso benefício. E o reflexo de achar que é para o nosso benefício é que a gente se foca para as tradições. A gente está focado nelas e faz como os fariseus fizeram. Os fariseus não estavam errados quando usavam a lei. O problema era o uso que eles, em usar a lei. O problema era o uso que eles faziam dela. Eles distorciam, eles aumentavam a lei. A lei dizia X, eles diziam X mais Y. E aumentavam e se apegavam ao que era prazeroso para eles. Ao que eles amavam, às práticas que eles queriam, aos ritos que eles queriam realizar. E por isso, o próprio Jesus fala essas palavras para eles. O próprio Cristo fala para eles. As tradições não podem ser o nosso foco. O nosso prazer não pode ser o nosso foco. Adorar é amar ao Senhor de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força. E isso precisa ser feito com o coração compungido e contrito. Que esse coração será aceito pelo Senhor. Amém? Terceira e última pista. A adoração não se limita a um momento. Nós vimos, alguém lembra da primeira pista que a Bíblia nos dá sobre a adoração?
Adoração é mais do que música. Você vê muita música na Bíblia, mas você vê muitos momentos de adoração, como o texto que nós lemos de Jó, em que não tinha música envolvida. Nós vemos, por exemplo, sacrifícios, que eram adoração, e que não tinham necessariamente música envolvida. A segunda pista... Podem falar, irmãos, não tenham medo, podem falar. Não é para o nosso benefício. A adoração não é para o nosso benefício. A terceira e última que eu queria destacar é que a adoração não se limita a um momento. Mais uma vez você deve pensar, muito óbvio. Muito óbvio. De fato, óbvio. Mas vamos pensar um pouco na nossa prática de novo. Grava bem essa imagem, tá bom? Grava bem essa imagem. Você talvez se pergunte, o que isso tem a ver com adoração? O que é que a gente costuma dizer? Hoje nós vamos ter um culto de louvor e de adoração ao Senhor. Sejam bem-vindos, vamos iniciar. Termina o culto, terminou o serviço de adoração. Terminou o louvor, nós vamos para casa. E aí na outra semana, para onde é que você está? Estou indo para a igreja louvar ao Senhor com meus irmãos. Não está errado você vir para a igreja louvar com os irmãos. Mas e o segunda sexta? E o segunda sábado? E todo o resto? E como eu falei no início, vamos ter agora um momento de louvor. E o resto do que acontece no culto? Vamos dar uma olhada no que a Bíblia mostra. E em algumas outras coisas também. 1 Coríntios 10, 31, um texto muito conhecido. Dá para você citar de cor. Quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Então vamos pensar. Fazer um pequeno exercício. Quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer coisa menos assistir televisão, fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa menos ouvir música, fazer para a glória de Deus. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa menos dirigir, enfrentar o trânsito caótico de São Paulo, fazer tudo para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo? Qualquer outra coisa. Paulo nem perdeu tempo listando tanto. Pelo contexto em que ele escreve isso, no livro de Corinto, no livro escrito para Corinto, na carta escrita para a igreja de Corinto, ele precisava destacar comida e bebida. Mas ele nem perde tempo falando outras coisas. Ele já vai direto ao ponto. Quando vocês fizerem qualquer coisa, façam isso para a glória de Deus. Pensem na coisa mais improvável que geralmente você associaria à glória de Deus. Vou dar um exemplo para você. Ordenhar a vaca. É uma das coisas mais improváveis. Quem que pensa, estou aqui no momento de louvor ao Senhor, ordenhando vaca? Mas Lutero, vocês já devem ter visto. Lutero disse que uma ordenhadora pode tirar leite para a glória de Deus. Numa versão mais contemporânea, eu gosto muito disso, num livro, As 21 Meditações para a Alma, o pastor John Piper, ele diz que é possível e necessário beber suco de laranja para a glória de Deus. Você já parou para pensar nisso? Hoje eu tomei um suco de laranja, muito gostoso no almoço. Quando nós tomamos suco de laranja, ou de limão, ou qualquer outra coisa, nós costumamos pensar que isso deve ser para a glória de Deus? Mas a Escritura diz que deveria ser assim. Que enrascada. E agora? Até quando eu estou assistindo Rede Globo? Sim. Teve uma época, não sei se aqui em São Paulo isso aconteceu, mas lá em Natal, em alguns outros lugares, se falava muito da caixa preta do diabo. Vocês conhecem a caixa preta do diabo? Vocês ouviam essa história? Era televisão. Hoje tem TV prata, cinza, amarela, rosa, de todas as cores, né? Mas houve um período que elas eram predominantemente pretas e se falava da caixa preta do diabo. Eu nunca gostei muito disso. Vou ser muito sincero. E por quê? Porque a TV não é um ser que tem vida e que tem vontades. Eu tenho o controle. Eu faço com ela o que eu bem quiser. Quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, incluindo assistir TV, fazer isso para a glória de Deus. Então, até quando nós ligamos na Rede Globo,
que cada vez mais tem se tornado mais difícil glorificar a Deus assistindo a Rede Globo, e não só ela, tá? Sem partidarismos de emissora. Está cada vez mais difícil assistir qualquer coisa para a glória de Deus. Então talvez nós devêssemos repensar o que nós temos assistido também. Mas não só assistir, ouvir. Tem coisas boas de se ouvir, mas tem coisas horrorosas. Será que nós lembramos de 1 Coríntios 10, 31? Ou será que nós ainda estamos com uma cultura veterotestamentária, ou seja, de Velho Testamento, pensando que a adoração se limita a um momento? Que a adoração é feita de ritos e eu me reúno com o povo de Deus e presto o meu sacrifício, seja musical, seja com ofertas em dinheiro, e acabou. Será que isso tem dominado a minha forma de pensar e de agir? Será que eu tenho achado que o papel que o louvor, que eu presto na ação de adorar o Senhor, na adoração ao Senhor, é esse? É algo pontual, eu fiz, terminei, não preciso fazer mais. Quando nós atentamos para o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, nós lembramos daquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Que não vão ser mais adorados lá, nem aqui em Jerusalém, em Samaria. Não. Em qualquer lugar se pode adorar o Senhor em espírito e em verdade. Cristo veio rasgando o véu do santuário, o véu do templo, nos dando acesso direto ao trono da graça, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o nosso papel enquanto adoradores é louvá-lo em todo o tempo, em todas as instâncias da nossa vida, inclusive tomando suco de laranja, inclusive escolhendo o curso na faculdade, aqueles mais jovens. O que te motiva a escolher a tua carreira? Inclusive em escolhas de trabalho, o que te motiva a trocar de emprego? O que te motiva a trocar de casa? O que te motiva a escolher essa música ou aquela? O que te motiva naquilo que você vai vestir? É para a glória de Deus? É para a glória de Deus se for aqui dentro. Então aqui dentro eu me adequo. Algo muito terrível que acontece. Recentemente a gente precisou discutir um pouco esse assunto. E as pessoas comentavam assim. Uma mulher comentando: não vou vestir isso porque para a igreja é complicado vestir isso aqui na igreja. Espera lá. Não se limita a um momento qualquer. Se é complicado vestir isso na igreja, não veste em outro lugar. Não vou falar isso porque eu estou na igreja. Se não vai falar isso porque está na igreja, não fala em outro lugar. Adoração 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é o desafio de Deus para nós. E nós vemos isso em Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Texto muito conhecido da igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Em cada alma havia temor, havia sinais e prodígios por meio dos apóstolos. Diariamente se reuniam no templo. Imagina uma igreja que tem culto todo dia. Já é um desafio fazer o cristão do século 21 conseguir vir à igreja no domingo e na quarta, ou seja qual for o dia do culto de oração, ir para uma escola bíblica. Agora imagina todo dia. Para o cristão de hoje, a igreja de Jerusalém devia ser muito chata, porque o pessoal se via todo dia. Não só isso, e não só no templo, eles partiam o pão de casa em casa, e o final do texto diz: louvando de coração ao Senhor. Tudo isso que eles faziam, tudo, percebe que não é só música? Até mesmo vender e distribuir as suas propriedades, até mesmo a ação social que eles prestavam, não era mero assistencialismo. O partir o pão de cada em casa, o ter temor, o perseverar nos ensinos dos apóstolos, nas escrituras, o orar, tudo eles faziam isso, louvando de coração ao Senhor. Era adoração integral, adoração o tempo inteiro, que era praticada pela igreja primitiva. Isso não quer dizer que eles eram perfeitos, não. A gente vê isso pelo relato de Ananias e Safira. Eles eram pecadores como nós. Mas talvez o ajuste do entendimento do que é adoração, hoje precisa ser um pouco mudado. Para entender que estes que lá mais à frente no livro de Atos foram chamados como os que têm transtornado o mundo. Os que têm transtornado o mundo chegaram aqui, foi dito dos cristãos. Talvez a nossa concepção precise ser ajustada para que nós entendamos, assim como eles que transtornaram o mundo, que nós somos chamados para ser adoradores integrais do Senhor, o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
desempenhando esse papel na ação de adoração, na ação de adorar, na adoração ao Senhor. Talvez a gente precise entender um pouco mais isso. E quando a gente entender isso, as nossas igrejas se desenvolverão muito mais. Eu não estou falando de números simplesmente, mas até também, porque o texto diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é uma obra dele, não é nossa. Mas quando nós, começando por mim, entendermos que até no trânsito, e é um desafio para nós homens, por exemplo, quando a gente leva aquela, que até ali eu preciso beber o suco de laranja para a glória de Deus. Quando nós entendermos isso, até quando leva fechada no trânsito, nós precisamos adorar o Senhor. Quando nós entendermos isso, nós seremos uma comunidade de adoradores que causam um tremendo impacto, transtornando o mundo ao nosso redor. E é interessante, já arrumando para o nosso final, pensando nessas dicas, pode sim. Vocês ouviram a pergunta? Você tem a resposta dela? Quem ouviu a pergunta que ele fez? Deu para ouvir atrás também? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Mas pensa bem. Se a Bíblia diz para nós fazermos algo, veja bem, é assim que eu enxergo. Talvez seja muito radical para muita gente. A Bíblia nos diz, faça X. Eu faço Y. Eu estou fazendo algo diferente do que Deus queria que eu fizesse. A palavra pecado, principalmente na língua grega, ela tem muita relação com a ideia de você errar o alvo. Deus ele tinha um alvo para nós, em muitas instâncias da vida. Quando nós esquecemos desse alvo, ou fingimos que esquecemos desse alvo, tem o esquecer de fato, tem o pecado por ignorância. A lei, inclusive, previa sacrifícios para pecados por ignorância. O cara pecou sem saber. Ou, em outras vezes, nós conscientemente erramos o alvo, atiramos para o outro lado. Eu entendo, como a própria palavra pecado traz, eu entendo que nós estamos nos afastando do que Deus quer para nós. E assim nós estaremos pecando. Quer um exemplo disso? Num outro contexto. Tiago diz assim, na epístola dele: se alguém pode fazer o bem e não faz, esse alguém peca. Vocês já leram esse texto? Então percebe que o pecado não é só algo proativo, a passividade também é pecado. Por isso, para o cristão, omissão é mentira. Omitir é mentir. Tem crente que pensa que não, mas muitas vezes eu omitir e guardar a informação para mim, sabendo do mal que vai causar, eu posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Diz a Escritura do Senhor. Então, eu entendo que o pecado ele não é apenas ativo, ele também é passivo. Quando nós podemos fazer algo e não fazemos, nós estamos pecando. E ai de nós, e ai de mim, porque eu me enquadro nessa categoria. Muitas vezes nós fazemos vista grossa para muita coisa. Muitas vezes nós sabemos que poderíamos fazer algo e não fazíamos. Mas lembra também do que diz o livro de Atos. Paulo diz, Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas recomenda a todos que em toda parte se arrependam. Talvez até hoje, eu nunca tinha parado para pensar nisso que o Marcelo falou, eu nunca tinha parado para pensar. Talvez até hoje, você ou eu tenhamos deixado de glorificar a Deus por muitas coisas. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas recomenda o arrependimento. E a partir de agora, é importante que a nossa caminhada melhore. E a partir de agora, quando eu estou lá fritando o meu ovo, é importante que o meu coração seja agradecido. E que eu dê graças. Por isso a importância de orar antes das refeições. É importante que quando eu vou para o meu trabalho, segunda-feira, amanhã, de novo. Isso é murmuração, é queixa. É importante que eu agradeça a Deus, porque em meio a uma crise, em meio a tantos problemas, eu tenho trabalho, eu tenho sustento. Ou se talvez eu não tenho, é importante agradecer a Deus que apesar de estar desempregado, Ele tem me sustentado. Percebe? É difícil, é um desafio para nós.
Porque por causa do nosso papai Adão e da nossa mamãe Eva, nós saímos do plano de adoração para o Senhor. Mas assim como ele prometeu para eles, ele cumpriu. Veio o descendente que pisou a cabeça da serpente, que derrotou todo o principado e potestade, que rasgou o véu, e por meio dele nós temos a justificação que dá vida. Por meio dele nós somos regenerados pelo Espírito Santo, Tito 3, 4 e 5. E por causa disso, nós temos uma nova forma de viver. E por meio dele e da justiça praticada por ele, e pelos méritos perfeitos tão somente dele, nós podemos adorá-lo, comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa, por meio de Cristo Jesus, para a glória de Deus. É um desafio, mas é um desafio para nós. E aí, encerrando, a Bíblia traz algumas palavras para a adoração. Alguns livros falam sobre isso. Um livro bem pequenininho, se os irmãos quiserem ler, eu recomendo. Um livro do Dr. Shedd, chamado... Nossa, agora eu esqueci o livro. Se é a Teologia da Adoração ou se é Louvor e Adoração. É o único livro que o Russell Shedd escreveu sobre adoração. E ele traz de forma mais resumida esses estudos dos vocábulos bíblicos para a adoração. O nosso objetivo aqui não é focar tanto em grego, hebraico, mas basicamente as palavras usadas tanto no Antigo Testamento, em hebraico, como no grego, no Novo Testamento, são palavras que têm significação muito parecida. E são palavras que vez ou outra são traduzidas, são sempre, na verdade, traduzidas como adoração. Às vezes uma ou outra tem uma versão diferente. Às vezes na sua Bíblia, você pega uma NVI, sei lá, e tem lá servir a Deus. E aí você pega uma revista atualizada e tem adorar a Deus. Porque são palavras que são intercambiáveis. E qual a importância de entender isso? É que o público para o qual originalmente a Bíblia foi escrita entendia isso. Uma primeira palavra, ela tinha essa ideia, tanto no hebraico como no grego, vocês vão ver que os significados são os mesmos. Tanto que na Septuaginta, que foi a tradução grega do Antigo Testamento, que foi usada por Jesus, pelos apóstolos, já quando o Novo Testamento foi traduzido para o grego, ela traz essas palavras. A primeira palavra tem a ideia de se prostrar. No grego, por exemplo, que era proskuneo, a ideia dela era de reverenciar, era o ato de você se prostrar, por exemplo, diante de uma autoridade pública. Você se prostrava diante do rei, beijava a mão, você colocava o rosto em terra. Essa palavra muitas vezes é traduzida por adoração. A gente vê no Antigo Testamento, lá no texto de Jó, por exemplo. É a palavra usada lá no texto de Jó. Jó prostrou-se em terra. Muitas vezes é traduzida como adorar ao Senhor. Uma segunda palavra que tem a ver com reverência e temor, também acontece no Novo Testamento. É a ideia de temer ao Senhor. Com temor e tremor, a Bíblia fala isso. Muitas vezes é uma palavra também traduzida por adoração. Então tem a ideia de se prostrar, com o rosto em terra, total humilhação. Adoração é isso. Adoração também é temer ao Senhor, é ter medo do Senhor. Sim. O inglês tem uma expressão muito bacana que o português não reproduz tão bem. Outras muito mais, o português é bem melhor. Mas essa ele não consegue fazer, que é o stand in awe, é a ideia do espanto. Você está espantado. É a ideia de Isaías capítulo 6. Ai de mim que sou pecador, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. A Bíblia também usa essa palavra como adoração. Então a Bíblia mostra a adoração como se prostrar diante do Senhor, humilhado. A Bíblia mostra a adoração como ter medo do Senhor, reverência, temor, tremor. A Bíblia também mostra um terceiro significado, a ideia de servir ou ministrar, ou cultuar. Tanto que no inglês a palavra para culto é service. Começou o service, começou o serviço. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa palavra é usada, por exemplo, para o trabalho dos sacerdotes no templo. Eles estavam servindo ao Senhor. Muitas vezes é traduzido como eles estavam adorando o Senhor. Ou seja, adorar o Senhor, recapitulando, é se prostrar diante do Senhor, mas é também ter temor do Senhor e é também servi-lo nas nossas ações ministeriais, por exemplo. Um outro significado, a ideia chamar no hebraico, a ideia de observar, de guardar os mandamentos, a aliança do Senhor, de observar, tem a ver com o que nós lemos, obediência. O Senhor tem prazer em obediência. Adorar também tem a ver com obediência. No Novo Testamento isso acontece também. Tem uma palavrinha grega chamada threskeia, que traz uma ideia de piedade, de religião. Essa é uma palavra usada lá em Tiago, quando ele diz a religião pura e imaculada do Senhor. Às vezes é traduzido como adoração também. É a ideia de piedade, a ideia de crenças e práticas apropriadas em relação a pessoas ou a poderes sobrenaturais. A palavra de servir, como já falamos também,
A palavra leiturgos, que é a palavra que deu origem à nossa liturgia, ou seja, servir ao Senhor de forma organizada, no serviço do culto, também é visto como adoração. É muita coisa. Eu recomendo que você, se você tiver interesse, principalmente o pessoal que trabalha diretamente na área, dá uma lida. Lá no que o Chad fala sobre isso, ele fala de forma resumida, é bem bacana. Mas o que isso tudo nos mostra? É que a adoração é muito mais do que aquilo que a gente está acostumado a ver. Para encerrar, há algumas definições de adoração. Esse material vai estar à disposição de vocês, se precisarem. Separei algumas definições aqui, mas sintetizando, eu gosto de definir a adoração da seguinte forma: adorar é devolver aquilo que recebemos de Deus em Cristo, expressando o nosso amor por Ele em todas as nossas ações, através de Cristo, rendendo-nos em nossa pequenez e exaltando sua grandeza. Repetir, explicando por que eu escrevi isso. Adorar é devolver aquilo que recebemos de Deus. Nós vamos estar vendo isso no texto mais tarde. Da tua mão recebemos, da tua mão te damos. Porque a adoração tem a ver com resposta. Ela não começou em nós, começou no Senhor, que criou todas as coisas. O Senhor fez isso. Então é devolver o que nós recebemos de Deus em Cristo. Porque nós recebemos em Cristo. Foi por meio dele. Então adorar é devolver o que recebemos do Senhor em Cristo, expressando o nosso amor. Amarás o Senhor teu Deus. O nosso amor por Ele em todas as nossas ações. O tempo inteiro, por meio de Cristo. Porque sem Cristo não há adoração. Sem Cristo não há possibilidade de adoração. Sem o descendente prometido, que pisou a cabeça da serpente, nós jamais teríamos o acesso de volta à presença do Senhor. E nós fazemos isso nos rendendo em nossa pequenez. Com esse prostrar-se rosto em terra. Com o temor que é devido ao nome do Senhor. E exaltando a sua grandeza. Que Ele então possa colocar em nós, dia após dia, coração de adoradores, para a glória dEle. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, obrigado por poder saber que antes que os montes se formassem e a terra viesse a existir, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Obrigado, Senhor, porque isso nos mostra a Tua firmeza. E o quanto nós somos apenas passageiros nesse mundo. Somos sopro, como uma neblina, como uma sombra que cedo passa. Mas obrigado porque apesar disso, o Senhor nos escolheu para sermos Teu povo adorador. Dá a nós, coloca em nós um coração, portanto, de adorador. Um coração que se dispõe a Te obedecer, a Te adorar com muito mais do que música, a Te adorar entendendo que não é para o nosso prazer, mas para o Senhor, é amar ao Senhor, dar ao Senhor o que Te é devido. E entender que isso não se limita apenas a um momento qualquer, mas que a todo instante, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, possamos fazer tudo para a Tua glória, Senhor. Obrigado por isso, Deus Pai. Cristo Jesus, obrigado por ter morrido na cruz por nós, por ter ressuscitado, por nos dar acesso ao trono da graça pelo novo e vivo caminho. Espírito Santo, obrigado, nosso amigo, por estar sempre conosco, nos confortando, nos consolando. Nos ilumina sempre para entender a Tua palavra e para fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós Te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, pelo nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.